Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Pra Lá do Além. O meu nome é Marcelo e eu sou o criador desse canal, onde nós falamos sobre mediunidade, espiritismo, espiritualismo de uma maneira geral, onde nós discutimos assuntos, que envolvem a espiritualidade, a mediunidade, enfim, todos esses assuntos pertinentes à questão espiritual, porque nós não... Tem uma frase que eu gosto muito que diz que nós somos seres espirituais tendo uma vivência terrestre, né? Uma vivência encarnada, e não ao contrário. E antes de começar, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é meu filhote, ó. Esse é meu filhotinho, ele se chama Bigode. Fala, oi, Bigode. Esse é o Bigode. Ele tem esse nome porque quando ele chegou pra gente, ele era pequenininho, ele só tinha o bigode, assim, não tinha essa parte da barba. Então era só, parecia o Leôncio. Lembra do Pica-Pau? Deixei ele pra lá um pouquinho, porque ele não gosta muito de ficar no colo. O Bigode não é um cachorro de colo. Agora tá um pouquinho, como vocês podem ver, já tô sem aquele monte de blusa que eu sempre apareço nos vídeos. Aqui em Malta agora já tá uma temperatura bem melhor, acho que a gente tá chegando na primavera já. Então tá bem mais gostoso. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, que é mais um vídeo da parte de psicografias, né, que eu falei que eu queria colocar sempre aqui para vocês. Eu acordei essa manhã, eu venho fazendo um trabalho bastante grande para desenvolver a projeção da consciência. Eu falei para vocês que eu tive uma experiência uma vez, foi muito legal. Eu venho praticando bastante os exercícios, tudo para ter a projeção da consciência de forma lúcida, né? Porque a gente se projeta, mas às vezes não consegue trazer de volta a lembrança na hora que volta para o corpo. Então eu estou tentando melhorar essa parte. E eu sempre peço também ajuda para os temas que eu vou apresentar aqui no canal, para a espiritualidade. E hoje de manhã eu acordei com essa ideia de falar sobre essa frase que todo mundo conhece, todo mundo, pessoal espírita, né? Que diz que fora da caridade não há salvação, sem caridade não há salvação. E aí eu acordei com esse pensamento hoje, né? Eu falei, poxa vida, sem caridade não há salvação, mas salvação do quê, na verdade, né? Nós espíritas, nós não acreditamos que exista um inferno, um local onde a gente vai pagar eternamente pelos erros que nós cometemos, como, por exemplo, acontece na Igreja Católica, por exemplo, que dizem que existe um inferno, né, onde a gente vai ser, depois da gente ser julgado por Deus, pelos nossos atos, e se formos condenados, nós seremos então mandados para o inferno, onde ficaremos para toda a eternidade, pagando uma pena eterna. Né? Lembra, eu falei num outro vídeo também sobre o purgatório, né, que talvez seja o que mais se aproxima da nossa ideia espírita do umbral. Mas enfim, uma vez que os espíritas não acreditam em céu e inferno, nesse sentido de eterno, eternamente feliz, eternamente sofrendo, e também nós não acreditamos em pena, porque nós não acreditamos que Deus nos julgue, mas sim nossa própria consciência que julga os nossos próprios atos. É assim que nós vemos. Então, uma vez que nós não acreditamos em céu e inferno, então essa ideia do sem caridade não há salvação do que exatamente? Se nós acreditamos que nós reencarnaremos para tentar corrigir o que foi feito de errado no passado, né? Para ter novas oportunidades de acertar, afinal de contas nós somos espíritos em evolução, nós somos crianças ainda, nós temos muito que aprender. Nós erramos, acertamos, lógico, isso não quer dizer que a gente não vai ser cobrado pelos nossos atos. Vamos, pela nossa própria consciência, por aqueles que nós fizemos mal, né? Logicamente, nós pagaremos, nós seremos cobrados por isso. E teremos que, de alguma forma, reparar esses erros. Mas nós acreditamos que isso acontece através da reencarnação. Porque através da reencarnação, então, nós temos essa chance de fazer tudo de novo, de acertar, de buscar acertar, essa coisa toda. Tá bom? E aí eu me coloquei... Bigode, ele escuta a gente lá fora, começa territorialista.
Começa a querer latir. Enfim, e aí eu me coloquei então para fazer essa psicografia hoje de manhã, pedindo principalmente ao Dr. Marcelo. Eu já falei para vocês, o Dr. Marcelo é esse espírito que já acompanha há muitos anos, devo a ele do pouquíssimo que eu sei, só sei que nada sei, né? Mas do pouquíssimo que eu sei eu devo muito a ele e a todos os espíritos amigos que sempre trouxeram mensagens, né? Com quem a gente... Inclusive depois eu quero fazer um vídeo justamente falando sobre isso, né? Dessa conexão que a gente pode fazer com a espiritualidade mais alta, que independe de estar no centro espírita, ou no terreiro, enfim, no terreiro de Umbanda, ou, não importa onde, a gente consegue manter essa conexão e receber deles as informações que a gente precisa. Eu vou fazer um vídeo depois disso. Bom, e aí eu me coloquei para fazer essa psicografia, perguntando a ele, falando, né, Dr. Marcelo, a espiritualidade, o que vocês acham dessa frase? Porque isso é uma dúvida que me veio. E aí me veio essa psicografia que eu vou ler para vocês agora. Eu vou ler, aí depois a gente comenta ela um pouquinho, tá bom? As pessoas que têm contato com a doutrina espírita já escutaram a frase: sem caridade não há salvação. Mas se no espiritismo não acreditamos na existência de uma pena eterna, como na Igreja Católica, por exemplo, que acredita na existência do inferno, onde as almas que forem julgadas e condenadas ficarão presas em sofrimento eterno, a prática da caridade nos salvará do que exatamente? Na verdade, no espiritismo não acreditamos nem mesmo nesse julgamento, pois sabemos que é justamente a nossa mente, a nossa consciência que auto-julgará os próprios atos, de acordo com a cosmoética. Cosmoética é o conjunto das normas universais aplicadas ao estudo da ética, reflexão ou moral cósmica, multidimensional, transcendente à moral social intrafísica. Essa foi a definição de Valdo Vieira em 1994. Então não há ideia de que seremos colocados frente a frente com o Criador para que Ele julgue o que fizemos durante a nossa vida encarnada. No Espiritismo, nós acreditamos na reencarnação como uma forma de aprendizado para o espírito, que terá uma nova oportunidade de reparar os erros da vida anterior. Se, por exemplo, fez mal a alguém, poderá ter a chance de fazer o bem a essa mesma pessoa em uma nova existência e conseguir o seu perdão. Também a pessoa que sofreu o mal e tem dificuldades para perdoar poderá ver que, em vidas passadas, cometeu erros iguais ou ainda piores. Dessa forma, compreenderá que todos somos passíveis de errar, pois somos ainda consciências em aprendizado e expansão. Então, repetindo a pergunta, a prática da caridade nos salvará de quê exatamente? Pessoalmente, prefiro trocar a frase por sem caridade há atrasos evolutivos, ou a caridade acelera o processo evolutivo. Durante o processo evolutivo pelo qual percorrem todos os espíritos, busca-se a expansão da consciência em vários aspectos: cosmoética, fraternidade, respeito ao próximo, compreensão das dificuldades das outras pessoas com quem convivemos, aceitação, perdão, conhecimento científico, enfim, vários aspectos que envolvem o nosso sentimento de comunidade fraterna. E todos esses aspectos convergem em um ponto importante, que é justamente o desprendimento do individualismo para atender aos interesses do todo. E é justamente nisso que se baseia a questão da caridade. Segundo o dicionário, a palavra caridade significa teologia, qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Pode ainda ser amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos, ajuda ou donativo que se dá aos pobres, esmola, compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil, benevolência. Eu tirei isso do dicionário. Ou seja, a caridade é o ato de percebermos que existem outras pessoas na mesma caminhada. É deixar de olhar somente para nós mesmos e nossos próprios interesses, para olhar as necessidades dos outros. É compreendermos que essa jornada, diferente de uma disputa para ver quem chega primeiro, é o desenvolvimento da percepção de que podemos chegar ao destino juntos. Diferente da corrida, onde aquele que está na frente coloca toda a sua energia e foco para não perder um só minuto com distrações, a caminhada evolutiva do espírito avança a passos mais rápidos, aquele que percebe a necessidade do outro e desacelera para auxiliá-lo, para dar-lhe a mão. Portanto, não façamos caridade para sermos salvos, mas sim para sermos merecedores.
Que a caridade não seja uma moeda de troca, mas sim um meio para alcançarmos planos mais altos, onde o bem e a ética prevalecem. Que a caridade se manifeste em nós naturalmente, e não por uma exigência doutrinária que coloca a ideia de um paraíso como prêmio ao vencedor. Difícil imaginar um paraíso para os salvos, sem que os mesmos sintam tristeza e compaixão pelos que se perderam durante a caminhada. Lembrem-se que a caminhada evolutiva leva os espíritos à consciência do coletivo e não da individualidade egoísta. Não dá para sermos felizes sozinhos. Se a ideia de céu e inferno fosse verdadeira, como poderia um pai ou uma mãe serem eternamente felizes, sabendo que um filho, que se perdeu na caminhada, sofrerá eternamente no inferno? Pratiquemos o bem, ajudemos quem precisa, abracemos quem necessita de um abraço, dispensemos um olhar de compaixão a quem é invisível para a maioria. Façamos uma oração por aquele que errou, mesmo enquanto a maioria o ataca, ainda que o nosso próprio julgamento também o condene. Deixemos que as leis evolutivas cumpram o seu papel e os conscientizem dos seus erros. Não sejamos os juízes, pois nosso julgamento não contempla todos os acontecimentos que levaram a pessoa a fazer o que fez. Lembramos que o ódio somente atrasa nossa própria evolução. Pratiquemos o bem ao próximo porque entendemos dentro do nosso coração, e não apenas porque assim foi dito, que essa é a verdadeira manifestação de Deus em nós. E, ao manifestarmos Deus em nós, estaremos mais próximos de compreender por que foi dito que somos feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, pratiquemos a caridade para alcançar mais rapidamente a compreensão que trará o paraíso aos nossos corações. Quem assina é o Dr. Marcelo de Medeiros. Então, pessoal, vocês vejam que o Dr. Marcelo de Medeiros quis então colocar que realmente não existe uma linha de chegada, uma salvação, ou salvação de algum lugar ou de alguma situação, só porque nós praticamos a caridade. E também diz que nós não deveríamos praticar a caridade para ter esse prêmio no final, ou porque assim foi dito por essa ou aquela doutrina. A caridade deve ser uma forma de nós olharmos o mundo, deve ser algo que nasce dentro do nosso coração, junto com a consciência, né? Que ao desenvolvermos a nossa consciência de que existem pessoas a mais nessa caminhada e que nós deveríamos buscar chegar juntos lá no final dessa corrida, dessa caminhada, se nós desenvolvemos essa percepção, nós ajudamos uns aos outros. E aí sim a caridade se manifesta de forma verdadeira. E aí nós passamos então a ser merecedores, né, da sensação de felicidade por ter ajudado, da sensação de ter cumprido um dever ou algo bom para as outras pessoas. Como ele diz lá, a caminhada para a evolução do espírito leva a ideia de comunidade e não de individualismo, ou seja, não sou eu por mim mesmo, só para mim e tudo para mim. Não, sou eu utilizando tudo que a vida tem a oferecer, mas também para olhar para os lados, para frente, para trás e ver que existem pessoas que precisam às vezes do nosso olhar caridoso, que precisam de vez em quando que nós estendemos as mãos para que eles se recuperem e comecem a caminhar novamente. Essa é a ideia. Eu achei bem legal a parte que ele coloca, né, que diferente de uma corrida, onde o corredor está lá, né, naquele foco, né, para vencer a corrida e não perder nenhum segundo de distração. É isso que vai fazer ele ganhar. Na caminhada da vida, nessa corrida pelo desenvolvimento espiritual, ganha mais quem para, olha, observa, olha para os lados, vê como é que ele pode ser útil, vê como ele pode ajudar. Então, eu gostaria então de terminar esse vídeo de hoje com essa visão, né? Essa mensagem de que nós podemos sim e devemos desenvolver esse sentimento de caridade, esse desenvolvimento de percepção do coletivo e não só do individual, para que dessa forma nós possamos expandir nossa consciência, nossa mente muito mais rápido e dessa forma alcançarmos níveis superiores da espiritualidade, porque nos níveis superiores a gente só chega se
expandimos a mente e temos compreensão suficiente para estar lá em cima. Lembra que a criança no primeiro ano não pode ir direto para o colegial, nem para a faculdade, porque ela ainda tem muito a caminhar. Então, se nós conseguirmos desenvolver nossa compreensão, expandir a nossa mente, mais rápido nós vamos chegar então a esses níveis espirituais, onde lá sim o bem prevalece, né? A prática do bem, o amor prevalece e não a dor e sofrimento. Mas sem esquecer que mesmo estando lá, nós não deixaremos, porque teremos essa consciência dentro do nosso coração, de que nós precisamos olhar para trás e ajudar quem nós pudermos ajudar. Por isso que a espiritualidade maior está sempre nos ajudando. Que eles têm essa ideia de que todos nós temos que continuar a caminhada e temos que conseguir chegar juntos, ou o mais juntos possível. Né? Lógico que estamos todos em caminhos diferentes, não vamos chegar todos juntos, é uma maneira de dizer. Nós temos que dar as mãos uns aos outros, procurar nos ajudar, porque isso sim faz com que nós crescemos e, ao mesmo tempo, tornemos a vida, tornemos esse mundo um lugar mais agradável, um lugar melhor para todos nós. Não podemos esquecer que aí fora tem muita energia ruim acontecendo, guerras, pessoas planejando o mal para o outro o tempo todo. Então, se nós nos conscientizarmos que nós podemos, então, olhar mais para o próximo, olhar mais para tudo que está acontecendo à nossa volta e não só para nós mesmos, nós tornaremos esse nosso micromundo melhor, né? Um mundo que está bem próximo de nós, só que o nosso exemplo contagia outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas que vão também fazendo isso e aos poucos nós vamos deixando então o nosso mundo melhor, porque é isso que já é pregado, né? Que nós vamos mudar então de um mundo de expiação e provas para um mundo melhor. Não me sumiu agora da cabeça de regeneração, para um mundo de regeneração. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir com isso com o nosso melhor. Fiquem em paz todos vocês e até o próximo vídeo.